3, 2, 1. Boa tarde, pessoal! Hoje é dia 12 de fevereiro de 2024. São exatamente agora 14 horas e 20 minutos. Segunda-feira de carnaval. Olha que maravilha, né? Estamos aqui em Mombuca, dando sequência nas gravações do projeto documentário Cantando e Contando a História da Música e da nossa querida Mombuca. Legal, né? Maravilhoso. Bem, nós estamos aqui hoje, especialmente ao meu lado aqui, olha aqui, ó, a Neuza Sturaro. Aliás, nós estamos na casa deles, depois eu falo que se tornou Neuza Sturaro Ortolani. Isso. Por causa daquele senhor lá, ó, que me surpreendeu hoje com a idade dele, tá? O Rocão, Roque Ortolani, né? Posso chamar de Rocão a partir de agora, né? Que legal. Muito bom. Então nós vamos hoje, nós estamos aqui, olha assim, no ambiente deles, da casa deles, no fundo da loja, da lojinha da Neuza, que é uma extensão da lojinha do Tite, né? Muito bom? Tudo bem? Então, o último Natal, como tinha a pessoa que furava a fila, nós fizemos a numeração. E aí eu passei a noite toda, cada um ia chegando e ia entregando. Cada um ia chegando. Eu fiz a volta, Mombuca inteiro, subi a escola, até no fim do quarteirão de lá. Aí eu ia entregando o último bilhete. Eu calculei de 6.000 a 8.000 pessoas. Rapaz! E aí eu cheguei com a minha mãe apavorada. Acabar as coisas. Como é que faz, né? Ai, meu Deus, tá vendo só que coisa? Não tem jeito. É pura emoção, né? Pura emoção. É muito. E ela dava ainda para todos que estavam na fila, fazia lanchinho. A noite lá inteira fazendo picadinho de carne para dar, fazer com pão, tinha um monte de mulherada. Olha, passava a noite fazendo. Aí tinha algodão doce na praça, tinha groselha, tudo de graça, né? Não tinha nada. E era muito. Aí eu cheguei, deixa eu continuar, que agora eu vou. Continue, por favor. Aí eu cheguei para ela, mãe, vai acabar as coisas. De jeito nenhum. Não acabava. Não acabava, né? Para todo mundo e sobrou. Eu tô falando, eu não sei o que faz, assim, é pura emoção, né? Parabéns, Roque. Que coisa mais linda do mundo, e graças a Deus, Deus deu para mim, Nadir, agora, a Lucinha aqui, tempo. Acho que ele está segurando nós, e segurando você, com 79 anos de idade, que para mim foi uma surpresa, para nós podermos gravarmos isso e deixar isso registrado. Porque o pessoal de hoje não sabe mais disso, não sabe. E não está sobrando gente para contar a história. Você sabe que o meu pai, parou aí você, você sabe que o meu pai, ele faleceu morrendo de vontade de contar um monte de coisa. Então, quando meu pai morreu, 2 anos antes, aliás, 2 anos antes do meu pai morrer, eu comecei a gravar as histórias dele. Comecei a gravar, acho que vocês já viram aí na internet. E antes dele falecer, eu disse para ele, pai, à medida do possível, se Deus me der saúde, eu vou continuar fazendo isso agora mais amplamente, não só da família nossa, como ele contou já a história da capelinha, ele contou a história do seu irmão, ele contou uma parte da história da dona Emília, coisa mais linda do mundo. Mas tem mais uma coisa aqui que eu acho que você vai chorar de novo, tá? E não se preocupe não. O vagão do trem, você falou alguma coisa do vagão do trem, né? O trem chegava lotado. O trem chegava lotado. Fora os caminhões que vinham. E tava gente na capela de tudo quanto é lado, até lá no fundo. Nossa. Quando foi um nego que montou o supermercado ali, porque a vendinha dele não vencia. Não vencia? Os bares, a vendinha era na frente. Era na frente. E os bares enchiam. Mombuca ficava uma cidade enorme das pessoas que tinham de fora. Quando a turma voltava, pegava os trens e aquilo esvaziava. Mas de terça, quinta e sábado, aquela vagão era para descer em Mombuca. Maravilhoso. Eu lembro disso. Infelizmente acabaram, né, com aquelas coisas, né? A igreja não, a estação, né? Mas nós temos fotos aí. Trem.
Isso aí era para ter até hoje. E nós temos aqui, nós estamos gravando essa parte da história com um filho de 78, 79 anos, que vai fazer 80 anos. Que bobo de ver, porque eu tenho, assim, uma passagem com o Rocão, que nós vamos começar a falar agora há pouco, de futebol, que nós temos. Então, ponto final. Bem, dando sequência, né, no nosso início, então nós temos muita coisa para explorar hoje aqui com esses dois. Aliás, já comecei meio assim assustado a hora que o Rocão falou a idade dele. Me pegou de surpresa, né, Rocão? Tá tudo bem com você? Tudo bem. Apesar da idade? Tá velhinho, né? Mas com cara de moço ainda, né? Neuza, eu vou começar com você. Fala para nós então. A Neuza Sturaro é filha do Tite, né? Francisco Sturaro, Tite e Lola, seu Tite e Dona Lola. Que aliás, o teu pai, vocês tinham lojinha, que é logo ali embaixo, né? Mas além da lojinha, teu pai andava... Como é que era o trabalho dele? Meu pai, ele sempre trabalhou de mascate. Ele saía com a carrocinha dele no sítio, ele comprava, ele trocava roupa, armarinho, com ovo, com galinha, sabe? Às vezes ele saía com o armarinho e voltava com a galinha. Ele voltava com a galinha. Ele tinha até um engradado embaixo do carrocinha dele lá. Ele colocava frango, galinha, de tudo. Era leitoinha, tudo ele tinha. Ele fazia isso. Muito bem disso. E vivia dignamente, né? Tratou de toda a família dignamente. Senhor, né? Graças a Deus. Que época que foi essa, Neuza? Mas depois, quando eu já tinha 14, porque sempre foi, quando eu tinha 14 anos, ele quis abrir uma lojinha para me colocar, porque eu não quis estudar. Eu fui até 10 anos, fiz a 4ª série, e eu passava muito mal andar daqui em Capivari de ônibus, por causa que eu passava mal. A lojinha, então, foi por causa de você? Por causa de mim. Meu pai pôs lá sabe? Que época que foi essa? 14 anos, eu nasci em 49, 59. Está com 70 74. 74 hoje. Vai 60 anos isso. 60 anos. Então a lojinha nasceu lá em 59, 63 por aí. Por aí, isso. Nasceu. Foi lá. Então era aquela coisinha pequena, mas foi ali que começou, né? Então a lojinha do Tite. 3, 2, 1, por favor, porque está gravando. 3, 2, 1, lojinha do Tite. Neuza, então a lojinha do Tite, eu não sabia disso, tá? Nasceu porque você não queria estudar. Eu não queria, Não queria estudar. Eu queria só costurar. E ficou famosa a sua lojinha, né? Que aliás, a lojinha do Tite, para quem não sabe, e a juventude, aliás, esse projeto nosso é para que as pessoas recentes, os novos, saibam um pouco da história da família deles. Então nós temos que mostrar para eles isso. E mostrando, a lojinha do Tite hoje seria bem na frente da biblioteca que seria, né? Onde está reformando, bem na frente. Era na casa da Esther. Na casa da Esther. Na casa da Esther, então, bem na 15 mesmo. E que depois tinha o Nicola Russo, não tinha? Isso, vizinho do Nicola. O Nicola Russo. Para vocês jovens aí que estão assistindo, Nicola Russo era o barbeiro da cidade. A lojinha era vizinha. E na época, né, Rocão, os nossos pais mandava cortar cabelo com ele porque já vinha recomendado, corta bastante, que é para não ficar gastando sempre dinheiro com barbeiro, né? Cortar na lua certa ainda, hein? Tinha que cortar na lua para o cabelo não crescer. Na lua certa. Neuza, então assim, o Tite Sturaro, teu pai teve essa importância no nascimento da loja. Depois do tempo se passou, aí você deu a sequência na loja. E a tua loja existe até hoje, só que agora aqui pertinho também, porque a loja era ali embaixo, né? Então agora é a loja da Neuza, né? Porque depois meu pai construiu a casa aqui na esquina, na Rua Amadeu Amaral. E aí daqui para baixo ele fez um salãozinho para a loja, que é aqui na frente, né? Que aqui era aí, daí passou para cima. E depois com o tempo... eu fiquei até casar, mas eu estava lá embaixo ainda, até casar. Até casar eu fiquei lá, nesse mesmo lugar. Depois ele mudou para cima e eu continuei, mas daí ficou minha irmã, minha mãe, ficamos na loja, meu pai sempre saiu por aí com o sítio. Sempre saiu? Sempre saiu. O seu pai faleceu em que época?
Meu pai faleceu em 1988. Faz parte da nossa história que nós estamos contando. Então, Em 88. Então, assim, como não dá para ele estar aqui, não dá para ele estar falando, nós já citamos ele, que isso é importante. Geral, o foco é mais vocês, é óbvio, né? Mas, assim, normalmente as mulheres, elas são mais românticas do que os homens, né? Mas na época era difícil conquistar nós homens, para conquistar uma mulher é difícil, mas a mulher está se oferecendo aí, né? Agora eu quero passar para a linha de lá, o Roque Ortolani, né, que deu o sobrenome dele para a Neuza. Como foi esse conhecimento? Assim, Roque, você morava vizinho, né, da loja, do Tita, né? Vizinho. Então ficou fácil. Ela deu mole para você. É que eu morava em São Paulo, né? Você morava em São Paulo nessa época? Morei em Piracicaba. Certo. E fui depois em São Paulo. Aí um bailinho aqui, começamos nos bailinhos. Aí passei a conhecer ela. Conhecer. Bom, Quer dizer, A minha mãe e a mãe dele namorar. eram muito unidas duas. E eu, bem dizer, vivia na casa deles lá, né, também. A gente morava vizinho. A dona Lola, e nós vamos falar da mãe deles já, né? Quer dizer, todo mundo sabe quem é, mas os jovens ainda não. Mas ainda eu quero focar aí nessa conquista. Roque, eu não sabia que você morava fora, eu não sabia. Para mim, você sempre esteve em Mombuca, porque você, acho que depois de 60 e pouco, você estava com a oficina aqui do lado, junto com o teu irmão, né? Quando foi? Não, mas eu tinha o diploma, com 11 anos eu fui para Piracicaba aprender a mecânica. Fiquei em Piracicaba, eu perdi minha juventude desde 11, aí com 19 eu fui para São Paulo. Foi para São Paulo? São Paulo. Você foi a trabalho lá? A trabalho. Fui para ganhar dinheiro para mim fazer o pé de meia para vir para cá. Porque eu falava que ia morar em Mombuca. Você queria morar em Mombuca? Quando eu fui para casar, eu mudei para a oficina do meu irmão. E foi nessa volta para Mombuca que você começou a ficar de olho nela? Não, já estava namorando ela há 2 anos. Então vamos falar entre nós aqui, não precisa, né? O seu retorno para Mombuca tinha um motivo mais forte, já vim preparado. Já vim preparado, por isso que vocês estão até hoje. Eu fiz o cálculo, foi brincadeira, eu fazia muito cálculo. Ela costurava. Eu vim aqui para trabalhar na oficina, eu falei, é que eu ganho em São Paulo, eu posso ganhar metade aqui, vou estar onde eu gosto de morar, e vou estar com a minha esposa, e o dinheiro era suficiente para nós viver. Quer dizer, e tudo isso valeu a pena porque você está com quase 80 anos, bem com a vida, a família maravilhosa que vocês construíram, né? Que eu conheço aí os seus filhos, a gente sabe disso. Muito bom mesmo. Nós temos mais algumas coisas para falar de você, mas antes agora eu quero retornar um pouquinho. Não deixa nós esquecermos. Eu quero falar do futebol, mas antes eu quero que você fale um pouco da Dona Emília. Então pare, e eu paro aqui. 3, 2, 1. Dona Emília. Roque, não tem como seguir um trabalho desse sem falar da tua mãe, a Dona Emília. E eu conhecia a Dona Emília e me lembro bem das coisas que aconteciam. A movimentação que tinha em Mombuca. Enfim, eu acho que quem tem que falar um pouco dela agora para nós, para o pessoal saber, é você. Conta um pouco a história da tua mãe, que ela é uma coisa assim maravilhosa para a nossa cidade, né? Marcante, né? Pode falar ou não? Eu acho que quem podia falar mais da minha mãe é a minha mulher. Sua mulher. Que eu perdi a minha idade de 11 anos a 19, a 26, certo. Eu morei fora de Mombuca, né? Aí, de criança, é duro falar das coisas que... E quando você retornou, ela já estava sendo tudo isso que se fala, né? Neuza, até mais. Você já disse assim, que a sua mãe era muito amiga da Dona Emília. Então, com a palavra, Neuza, fala o que você achava. Porque Dona Emília, para nós, era tudo, né? O que ela atendia de gente, ela sempre viveu pro povo pobre. Sim. Na casa dela tinha um quartinho que ela vivia fazendo cestas e mais cesta para dar para os pobres. Sempre. Certo? Sempre fez isso. E também, de domingo, ela comprava de saco de pão, já tinha aquele certo que vinha buscar. Todo domingo vinha buscar. Entende? Então, o prazer dela era esse. E tinha a capelinha da Dona Emília. Tinha a capela, porque no começo ela atendia na casa, mas começou a vir muita gente. Benze meu filho, benze eu, não sei o quê.
E aí ela já não tinha ali jeito para atender, né? atender. Então, tinha o Zé, que tinha o terreno aqui. Falou, vamos fazer a capela para minha mãe. Né? E foi... Cortar. Antes, o seu Plínio, lembra do seu Plínio da escola? Silveira. Sim. Ele tinha uma sala maior lá em cima. Verdade. E aí ela começou a ir lá. Era o salão dela lá. Isso aí eu lembro porque era no meu tempo de 11 anos. Aí começou a encher demais. Também. Aí teve um cara que ela foi benzer a roça do cara, e o cara falou que tinha o terreno do meu irmão, e o cara prometeu tijolo. Outro prometeu telhado, que onde ela ia benzer, a roça vinha para cima. Sabe? O feijão. E ela conseguiu essa doação para fazer a capela ali. Fazer a capela. E a capela lotava, né? Lotava. E tinha uma coisa assim, né? Ela rezava, ela benzia, né? Ela fazia o bem para as pessoas e acontecia, né? As coisas, Não, né? ela tinha um crucifixo, que tem até hoje na casa dela. Presta atenção, hein, gente? Presta atenção. Crucifixo que ela olhava naquela cruz, ela falava para você, a pessoa vinha para você, Dona Emília, eu preciso, ó, eu estou pensando em comprar aquela casa, devo ou não, sal, né? Ela olhava lá, pode fazer, que tem luz, ela falava. Podia fazer, que não dava nada errado. Mas se ela falava, não faça, não fizesse. E tem uma coisa, né? Qualquer coisa que fosse Isso era tão verdadeiro e tão importante, e eu falo verdadeiro porque assim, ela não ficou rica, né? Não. Então, porque normalmente o pessoal começa a já ficar rico logo, né? Então, quer dizer, morreu pobre, dignamente, né? Mas não ficou rico. Então, essa foi a questão da importância. Eu também entrava na fila final de ano para pegar lá a bolinha, Natal dos pobres, a sacolinha Natal dos pobres que ela fazia todo ano. Só que o tempo foi passando e não ficou só nisso, né? Quer dizer, continuou as rezas, ela atendeu até quando ela pôde, né? Até quando ela pôde. Dona Emília, como é que nós podemos chamar ela aqui, assim, ela benzedeira? O que é? E ela nem gostava que ela benzedeira, ela falava que era uma serva de Maria Santíssima. Então repete com palavras. Ela era uma serva de Maria Santíssima, tá? Porque ela tinha visão de Nossa Senhora, toda madrugada acendia. O quarto dela ficava claro e ela conversava com Nossa Senhora. Então, deixa eu anotar aqui, serva de Maria Santíssima. Maria Santíssima. Roque, aí quando você chegou aqui, ela já estava com esse lado dela, assim, já estava. Já estava. Né? Ela sempre foi. E como é que foi para você, assim, não é aceitar, mas se adaptar a uma situação dessa? Eu já conhecia bem assim a coisa, mas de segunda-feira, eu vinha trabalhar, eu não ia na capela. Até que eu fui indo na capela, de segunda-feira, porque do resto não dava para ir mais, né? Era de quinta, sábado, e não dava para ir para o horário de trabalhar. Mas aí minha mulher ia na capela, eu comecei a ir também. Eu ficava meio ressabiado por causa da conversa que tinha, né? Mas só que eu acreditava fielmente. Não. É lógico. Bom, eu cheguei a brigar com o padre por causa dela. Brigar com o padre? Dentro da igreja. Pode falar por quê? Porque ela tinha que coroar um padre. E isso foi em Jundiaí. E meu avô tinha morrido e na missa do meu avô, ela foi com o terço e coroou o padre. E o padre fez, aí eu falei, não põe a mão nela, porque o padre veio pôr a mão nela, deu um empurrão. Por isso que eu falei que briguei, deu um empurrão. Aí ela deu a volta na igreja assim, a turma ficou tudo quieta, eu não sei que carga d'água coisa, ela subiu em cima do banco, um banco dessa altura, ela subiu em cima do banco. Eu não vi ela subir. E lá ela fez o sermão, até quando ela parou, ela desceu, aí o padre continuou a missa. Coisa de Maria Santíssima. São as histórias que tem que são verdadeiras. Verdadeiras. Coisas maravilhosas. Continuação. 3, 2, 1. Continuando sobre a Dona Emília. Roque, você disse que lá na igreja, lá ela subiu, ela falou tudo isso daí. Mas exatamente o que ela fazia? Ela sermão, ela dava conselhos, como que é? Porque, assim, porque todo mundo parava e ficava ouvindo, né? Parece que ela hipnotizava o pessoal, né? Isso, não era isso? Mas muitas vezes não aceitavam, e levaram ela até presa, né? Mas quando ela foi presa, até o carcereiro assustava, porque eles fechavam o cadeado
E ele abria sozinho, entendeu? E ela cantando, louvando a Maria. Ela nunca cobrava de levar lá. E sempre tinha essas amigas dela, né, que era a Tudinha, minha mãe, aí, que estavam sempre junto e tal. Mais outras ainda. Eu só sei que era assim. Mas ela ia, quando ela ia, ela falava que ela ficava numa luz tão grande que ela achava, ela via as coisas dentro na missa, na hora da consagração e tudo, que ela ficava assim, tomada por aquilo, sabe? Então, ela falava que Nossa Senhora mandava ela falar na igreja. Na verdade, ela era a pessoa que representava a Senhora. Ela falava, ela era a doutora da Nossa Senhora. É o que se falava na época mesmo, porque as palavras nem vinham mais dela, né? Não. Que ela não era nem dela, tanto que... Agora, até hoje tem a igrejinha aí, né? Tem a capela até hoje. E está tendo missa, como é que está funcionando hoje? A capela, toda segunda-feira, a gente faz o terço às 7h30 da noite, né? E também está tendo agora, graças ao seu padre Clementino, que ele que quis fazer, aí está tendo missa todo mês. Todo mês? Todo mês. E tem uma coisa, como ela presenteava muito, ela doava muitas coisas e tal, para ela presentear e doar muito, ela tinha que receber. Sim. Então, assim, como é que ela recebia? São as pessoas que recebiam as graças e traziam as coisas? Tinha gente. Como é que era esse movimento? Trazia. Ela nunca cobrou nada de ninguém. Isso eu sei, nós sabemos. Nunca cobrou nada. E daí, ela só... Mas o pessoal dava para ela, porque ela falava assim, o que vocês dão é para mim dar para os pobres. Então era isso, essa é daí. Ela falou, o que trouxer é para os pobres, né? Então, ela sempre tinha aquele. Mas tinha gente de longe. Vinha de longe, de Piracicaba, de São Paulo. Até hoje, vem gente de Salto, Piracicaba, vem aqui para ir lá na capela agradecer ao milagre que foi feito. Que foi feito e que ainda eles recebem. Que coisa, que história então, mais linda, né? É uma coisa assim, né? E, nossa, foi muito. Ela nunca. Eu falei que a gente nunca. Até a água que a gente tem aqui, o poço artesiano, que é lá em cima, onde era do bar, lá, o sítio lá, o nego era prefeito e ele queria fazer o poço artesiano. Ele falou, Dona Emília, a senhora vai mostrar para mim onde é que eu devo fazer esse poço. Ela foi lá, tudo, ela falou, é aqui, tá lá, nunca faltou água. E foi feito. Agora eu quero fazer uma colocação política, mas eu não quero tocar na política, mas eu quero fazer uma pergunta. Existe na nossa cidade algum local que tenha o nome dela, honrando esse nome? Um nome de rua, alguma coisa? Tem um cemitério. Cemitério. Cemitério, o nome é dela. Então tá. E tinha uma creche, como fechou a creche? Daí fechou, aí quando abriram outro, não quiseram mais. Ela faleceu quando? Em 88 também, em dezembro. Dia 11 de dezembro de 88. Deve não faz falta até hoje, né? Faz. Muito bom. Eu estou com a Lucia aqui, né, gravando, né, com a Ivanete aqui do lado também, e assim, ela nos ajuda muito aqui. E muito embora está gravando, depois você até pode cortar, mas eu gostaria assim, você, Ivanete, tem alguma coisa que você gostaria de saber, já que você vive aqui? Pode como falar. Como é que ela acolhia, tratava os bebês? Vinham muitas mães trazer os bebês, né? Tudo. Ela era qualquer uma coisa, né? Era bebê, era os bebês. Mulher vinha grávida aí também. Quanto enxovalzinho, ela fazia todas. A senhora tinha que ajudar ela a costurar, fazer capitalzinho, fazia de tudo, tá? Ela dava, de tudo ela dava enxovalzinho. No frio, as crianças maiorzinhas até, ela comprava de peça, de flanela. Aí ela mesmo cortava, eu falei que hoje, e as mulheradas aí tudo fazia os pijaminhas para as crianças, sabe? Ela sempre foi de ter. E tinha muita gente que trazia já depois roupa também, tanto aí para ela, para doar. Fizeram um quartinho aqui no fundo também, porque não sabia mais onde levar. Porque ela estava sempre só fazendo para os outros. A família da Dona Emília, na verdade, a família dela era Mombuca.
todos os filhos de Mombuca eram filhos dela. Ah, sim. Né? E mais alguns que pegava para criar, que vinha de Capivari, Ela teve 8 e adotou 2, né? Também. Então tem essa também, né? Aliás, um do que adotou tinha meu nome, né? Que era o Nadir. Que nós chamávamos de Tunico. Um pouco antes do Tunico falecer, eu tinha contato com ele, estava em Rafar e eu tive com ele. Tive com ele, sim. Era muito meu amigo, a gente se gostava muito. E tem uma passagem com o Tunico que eu queria falar com vocês não sabem. Eu não sei se eu, Nadir, acredito muito que o homem foi na Lua em 1969 ou 70. Não sei se isso foi jogado em Marte, não foi? Não está aqui a questão. Mas a questão era que, nessa época do homem que iu à Lua, o Tunico foi em casa e assistiu comigo. Na minha casa, né, ali na frente lá. Então eu e o Tunico nós assistimos isso. Na época nós não tínhamos idade, na verdade, para achar que isso aquilo era verdade, não era verdade. Foi um negócio assim, emocionante. A verdade era essa, né? Mas faz parte. E também a outra irmã sua, né? Era linda, né? A Linda. Ó, fez eu me lembrar. Essa Linda aí, a mãe tinha muitos filhos, ela veio de Pernambuco e morava aí. A dona Emília ajudou tanto, que senão eles passavam até fome. Né? Então, aí ela deu a Linda para ajudar ela em casa. Falou a Linda vai ficar na casa da senhora para fazer o serviço para a senhora, tudo para ajudar, em troca de tudo que ela fazia para ela. Que coisa. E aí, no fim, a Linda acabou se casando e foi morar em Santa Bárbara. Né? Santa Bárbara. Tá lá até hoje? Não, morreu. A Linda faleceu. Faleceu faz tempo. Tá bom. Mais alguma coisa, telespectadores? É isso. Ficava gente na capela de tudo quanto é lado, até lá no fundo. Quando foi o nego que montou o supermercado ali, porque a vendinha dele não vencia. Os bares... A vendinha era na frente. Era na frente. E os bares enchiam. Mombuca ficava uma cidade enorme das pessoas que tinha de fora. Quando a turma voltava, pegava os trens e aquilo esvaziava. Mas de terça, quinta e sábado, um vagão era para descer em Mombuca. Maravilhoso. Eu lembro disso. Infelizmente acabaram, né, com aquelas coisas, né? A igreja não, a estação. Né? Nós temos fotos. O trem, isso aí era para ter até hoje. E nós temos aqui, nós estamos gravando essa parte da história com um filho de 79 anos, que vai fazer 80 anos. Que bobo de ver, porque eu tenho assim. Uma passagem com o Rocão, que nós vamos começar a falar agora há pouco, de futebol. Então, o último Natal, como tinha a pessoa que furava a fila, nós fizemos a numeração. E aí eu passei a noite toda, cada um ia chegando e entregando. Cada um ia chegando. Eu fiz a volta, Mombuca inteiro, subi a escola, até no fim do quarteirão de lá. Aí eu ia entregando o último bilhete. Eu calculei de 6 mil a 8 mil pessoas. Rapaz! E aí eu cheguei com a minha mãe apavorada, acabar as coisas. Como é que faz, né? Ai, meu Deus, tá vendo só que coisa? Não tem jeito. É pura emoção, né? Pura emoção. É muito. E ela dava ainda para todos que estavam na fila, fazia lanchinho. A noite lá inteira fazendo picadinho de carne para fazer com pão, tinha um monte de mulherada. Olha, passava a noite fazendo. Aí tinha algodão doce na praça, tinha groselha, tudo de graça, né? Não tinha nada. E era muito. Aí eu cheguei, deixa eu continuar, que agora eu vou. Continue, por favor. Aí eu cheguei para ela, mãe, vai acabar as coisas. De jeito nenhum. Não acabava. Não acabava, né? Para todo mundo e sobrou. Eu tô falando, eu não sei o que faz, assim, é pura emoção, né? Parabéns, Raquel. Que coisa mais linda do mundo, e graças a Deus, Deus deu para mim, Nadir, agora, a Lucinha aqui, tempo, acho que ele está segurando nós, e segurando você, com 79 anos de idade, que para mim foi uma surpresa, para nós podermos gravarmos isso e deixar isso registrado. Porque o pessoal de hoje não sabe mais disso, não sabe. E não está sobrando gente para contar a história. Você sabe que o meu pai, parou aí você, prega junto. Você sabe que o meu pai,
ele faleceu morrendo de vontade de contar um monte de coisa. Então, quando meu pai morreu, 2 anos antes, aliás, 2 anos antes do meu pai morrer, eu comecei a gravar as histórias dele. Comecei a gravar, acho que vocês já viram aí na internet. E antes dele falecer, eu disse para ele, pai, à medida do possível, se Deus me der saúde, eu vou continuar fazendo isso agora mais amplamente, não só da família nossa, como ele contou já a história da capelinha, ele contou a história do seu irmão, ele contou uma parte da história da dona Emília, coisa mais linda do mundo. Mas tem mais uma coisa aqui que eu acho que você vai chorar de novo. Tá? E não se preocupe, não. O vagão do trem, você falou alguma coisa do vagão do trem, né? O trem chegava lotado. O trem chegava lotado. É. Fora os caminhões que vinham. E tava gente na capela de tudo quanto é lado, até lá no fundo. Nossa. Quando foi um nego que montou o supermercado ali, porque a vendinha dele não vencia. Não veio? Os bares, A vendinha era na frente. Era na frente. Era na frente. E os bares enchiam. Não era Mombuca, ficava uma cidade enorme das pessoas que tinham de fora. Eu sou Quando a turma testemunho. voltava, pegava os trens e aquilo esvaziava. Mas de terça, quinta e sábado, Que a loucura, vagão né? era para descer em Mombuca. Maravilhoso. Eu lembro disso. Infelizmente acabaram, né, com aquelas coisas, né? A igreja não, a estação, né? Mas nós temos fotos o aí. trem, isso aí era para ter até hoje. E nós temos aqui, nós estamos gravando essa parte da história com um filho de 79 anos, que vai fazer 80 anos. Que bobo de ver, porque eu tenho, assim, uma passagem com o Rocão, que nós vamos começar a falar agora há pouco, de futebol, que nós temos. Então, ponto final. 3, 2, 1. Nós vamos agora puxar pela memória do Rocão, mas agora o Rocão futebol. O Rocão é aquele cara que, na verdade, se eu estiver mentindo, você me corrige, mas ganhou o apelido no futebol de Trovão. Era isso mesmo, Rock? Trovão. O Trovão, né? Então, o Rock, Neuza, você sabia disso, Neuza? Opa! Você sabia, né? O Rocão, ele era o zagueiro, né? O back central, né? Fala você, né? Esse apelido eu peguei em Piracicaba. Eu jogava no Juvenil MAF, e como eu gritava muito e falava baixo, né? Muito baixo. Fininho. Lá na hora que o cara ouviu lá, um colega meu chamado Oscar, falou, ó o Trovão aí. Aí ficou Trovão. Eu me lembro uma vez que eu estava jogando, então ele falava assim, como é que pode? Deixa dar pancada, ué, não deixa passar. Lembra disso? Mas assim, faço questão, assistir muitos jogos, alguns, no final, assim, que nós criamos o Ponte Nova, que era o time mais jovem da cidade, né? Então a gente assistia lá, até uma vez nós jogamos junto. O Rocão, ele não era desonesto e nem metia o pau, nem me descia o cacete, ele era firme, diferente, né, Rocão? Você nunca machucou ninguém, né? Nunca machucou ninguém. Eu vi escalava as canelas, né? Mas não machucava. Mas assim, ou melhor, você botava medo. Na fúria. Não chega. Se chegar, eu tô aqui. Não tinha treino, né? Não. O treino valia como jogo, né? O treino nosso era o jogo. Então, você veio pra cá, você nunca deixou de ser titular do time do Mombuca, né? Nunca. Titular no Mombuca Futebol Clube e nos veteranos. No Mombuca, eu não joguei no Mombuca. Não jogou? Não. Naquele tempo eu estava em São Paulo, quando tinha o Mombuca aqui. Aí quando eu vim com 26 anos, nós fomos fazer um jogo lá no sítio do Zelão Andarte, eles iam inaugurar um campo. Aí foi o Nego, eu, o João Belanga, pegamos 11 aí, fomos fazer o jogo lá, perdeu de 1-0, aí formou o veterano durou 40 anos. Veterano, né? Agora, o Nego era bom de bola, né? O Nego era bom. Continua, por favor. Aí, dali pra cá, o veterano foi tocando, aí eu comecei a fazer a corrida de São Silvestre, e a gente fazia no dia da meia-noite, a corrida de São Silvestre. Primeiro eu fazia o jogo, vinha nos barracão que nós fazia a festa, chopes, comida, aí quando eu dava meia-noite eu fazia a corrida da São Silvestre. Todo mundo bêbado, né?
E aí ainda eu tirava a foto de quem chegava por primeiro e por último. Lá em São Paulo? Não, Era aqui. que ele fazia. Aqui, quando eu vim com 26 anos, aqui que eu fazia aqui. Ele fazia corrida aqui. Aqui. Desculpe o mal entendido meu. Fazia corrida de São São Silvestre Silvestre aqui, aqui e filmava, o pessoal fazia foto do Só pessoal. tirava aqui. foto porque não tinha, aquele tempo eu não filmava. Era uma alegria, né? Mas que gostoso. Era gostoso. Depois nós cantava até as tantas horas. A mulher ficava em casa, nós cantando. Cantando. Mas naquela época ela podia falar, né? Bem como se fala hoje, né? Mostra os homens no bar. E a turma fala assim, se as mulheres soubessem o que os homens fazem no bar, eles deixavam eles lá quietos, não ficavam enchendo o saco, né? É uma alegria só. Mas e o Roque? Você disse que você então não chegou a jogar no Mombuca. Não. Então, quer dizer, aquela fase que eu me lembro forte foi do Veteranos, então. Foi do veterano. Então tinha o Rubinho, tinha O você, Rubinho, o Zé Avance. o Dorival, O Dorival não, o Hélio. O Dorival Hélio, jogava no outro time. o Hélio Bilanga. O Hélio Bilanga. Vai lembrando das pessoas aí. Tinha o Tião que morava eu morava aqui, né, na São Jorge. Aí tinha... Quem mais que O fudeu? Luizinho goleiro, você Luizinho. chegou a jogar com ele. Nossa. Foi o melhor É o melhor goleiro, goleiro nosso. que existiu, não é nosso, que existiu na região, né? Ele é na região. Jogava descalço. Ele não gostava de chuteira. Não gostava de chuteiro, mas pegava, não. Nossa. Pegava tudo. Muito bom. E mas tinha também essa história de não perdia aqui em Mombuca, né? Era muito difícil. Não perdia. Para perder tinha que ter alguma difícil. coisa. Nós jogamos um ano seguido, não perdemos nenhum jogo. Qual foi o seu parceiro que mais tempo jogou com você na zaga? O Hélio Belanga. Você e o Hélio Bilanga. Quer dizer, só Apelido perdeu. Burão e Mula. Aí, pelo Hélio, nós já vamos ter que conversar com ele, porque aí o Hélio ele era fatal, né? O Hélio, assim, ele entrava para disputar, se ele não ganhasse, ele matava, né? Era assim, mas. Ele já é mais desleal. Estamos que eu. exagerando? Você sabia de tudo isso? Nossa, os meus filhos tinham medo de ir no campo, de ver. Foi jogo. Você sabe, Tão delicado. mombucanos dessa era aqui, chegava, quando tinha jogo, normalmente era tarde, domingo, né? E nesses jogos, as mulheres subiam para esses jogos. Não tinha, assim, elas iam, torciam, as famílias iam, né? Torciam, não tinha esse negócio de hoje de chegarem, de se respeitar as mulheres, nada, né? Foi uma época espetacular, né? Logo depois disso, ou perto disso, você se lembra bem quando nós fundamos o Ponte Nova? Aí começou a jogar eu, o Clovinho, o irmão dela, o Zé Luiz, o Tigar, o Vartinho, mas aí já não era mais da tua turma. Mas nós chegamos a jogar um jogo junto contra o veterano, Já né? jogamos. Acho que foi 1-1. Não, mas aí disputamos um campeonato também que foi feito. Foi feito campeonato. E eu até hoje eu não sei dizer, mas assim, nós vamos agora tirar isso ali. A minha curiosidade eterna. O Ponte Nova era um time de meninos, de crianças, até de filhos e netos, vamos falar assim. E nós empatamos o jogo 1-1 com vocês, veterano. Até hoje eu não sei se nós empatamos, mas ficamos muito felizes. Porque nós jogamos bem ou porque vocês respeitaram nós, só deixa eles ganhar, alguma coisa assim. Fala, conta a verdade agora, depois de tanto tempo, vamos registrar isso. Eu queria meter um couro no seio que você perdeu o rumo. É que vocês jogaram bem. Eu te provoquei porque assim, na época eu lembro que você falou isso aí. Foi um gol de falta que o meu tio Nadirzinho fez e foi lá em cima. Nossa. Não tinha como não Jogava combinar bem. aquilo, né? Foi uma surpresa para nós, a zaga era Nadir e o Tarcísio. Forte, você lembra o Tarcísio Forte? Não tinha como combinar aquilo lá, né? Quer dizer, aquela bola entrou lá. Mas assim, realmente foi um jogo que tinha que ser gravado até. Eu tenho na cabeça também, como você, eu tenho o time todo na cabeça. Que na verdade, nesse dia, não sei se era Gilmar Tempesta goleiro, ou se era o Claudinho, o Cláudio Destro. Acho que eu não Você se lembra, Claudinho. É. Gama, lateral direito. Isso. Tarcísio Forte, Nadir, meu tio, e o Carlinhos Guarda, lateral esquerdo. Meio de campo 5 era eu, acreditem. 5, Nenê no caso, né? O Zé Luiz do Oliveira. Tinha o Pinardi, que era centroavante, Batagelo, Vartinho, tinha mais um aí, acho que era o Ligar, alguma coisa. Bate!
Você sabe? É isso aí mesmo. Mais ou menos, né? E era um time bem afinadinho, né? Era moleque tudo bom de bola. Então vocês não deixaram nós ganhar. De jeito nenhum. Que felicidade! Ah, que legal! Ganhamos! Empatamos, né? Nós não Empatou. ganhamos, empatamos. Então, mas valeu a pena, muito bom. Então, alguma coisa mais para falar assim, dessa parte do futebol, porque eu sei que é muito importante. Depois eu acabei não mais residindo aqui e eu perdi muitas coisas boas. Conta para nós essas coisas boas do futebol. Algumas lembranças boas de ter jogado no campo de Santa Bárbara e bater no poste lá, algumas coisas assim. Eu tava, uma vez, né, o veterano nosso aqui estava na ponta do casco jogando bola. Veio o veterano da Ponte Preta jogar contra nós aqui. E aí? Vamos perder, né? E fazer o quê? E joga. Matamos 4-4. O goleiro nosso defendeu até pênalti. Mas já não era o Luiz, era um tal de Chuveiro. O Luiz já não jogava. Já não conheci mais, o Chuveiro não é do meu tempo. Ele era o padeiro do Arca aqui. Ah, é? É. 4-4? 4-4. Os caras falam, não acredito que vocês têm um veterano assim. Tá registrado, tá vendo? E você lembra de alguns jogadores dele lá? Ah, tinha o Ticá, tinha o... Ticá veio aí? Veio. É tudo cara, né? Veterano, mas não era um veterano, né? Porque o veterano agora não tem, ele joga até 40 anos. Naquele tempo, 30 anos já era veterano. Os caras estavam da ponta, mas só que não é Ticá, Vanderlei, né? Essa turma. Era a turma inteira deles. Goleiro. E vieram aqui. Vieram aqui jogar. E essa época aí o campo não era assim ainda, é aquele que você olhava daqui e você via metade da perna lá, né? O campo do Mombuca ele era uma baixadinha, né? Não, quando vieram o campo já era melhor. Já era melhor. E, Rocão, você chegou a jogar Chegou, eu sei, mas confirme pra gente. Jogar no campo do Santa Barbinha? Santa Barbinha. Jogou lá? Uma vez eu estava correndo com o rapaz e eu junto com ele. Tem um poste no meio do Santa Barbinha. Eu dei só um toquinho nele assim, adivinha o que aconteceu? Ele deu no poste e voltou para trás, desmaiado. Poste no meio do campo. Eu provoquei. Isso é verdade, que não foi só um que bateu, não. Não foi só o Carlinhos Guardi também, parece que uma vez bateu lá. Mas íamos jogar lá. Essa época do Ponte Nova, a gente saía bastante. Um detalhe, o Ponte Nova, ele era dirigido, mais ou menos, pelo Ariovaldo, o nosso lixeiro. Da Bronze. Que foi meu padrinho de casamento, tanto que a gente era ligado. Mas quem montou o time, coordenava tudo, na verdade era eu e ele. Né? Ele ia porque precisava de um adulto e tudo. E se eu não tivesse feito isso, eu não seria nem titular do time, porque eu não tinha futebol para ser titular. Então com isso eu tinha minha camisa, né? Mas aí o que nós fazíamos? Nós jogávamos no campo do Mombuca de manhã. Porque à tarde tinha veteranos ou o Mombuca. E o Ponte Nova jogava de manhã. E muitas vezes nós íamos jogar, várias vezes, né? Fora daqui. E nesse tempo, vamos contar para o pessoal. Pensa que ia em ônibus, pensa que tinha tudo essas exigências. Não tinha nada, né? Subia em cima do caminhão de guarda, né? Tinha guarda, ia todo mundo em cima, ia dando risada. E no final passava o dono do caminhão pegando um conto de reais cada um, né? Para pagar. Para pagar gasolina. E nunca aconteceu nada, né? Nunca aconteceu nada. Nunca caiu ninguém. Nunca caiu ninguém. Voltava machucado no jogo. Voltava mancando, mas... E para lembrar mais um pouco, então, nós saímos muito jogar, né? Assim, vamos falar do veterano agora. Vamos lembrar dos lugares. São José. Cerquilho. Cerquilho, vai falando. Campo Limpo, Jundiaí. Piracicaba, então, era direto. Né? As usinas da região todas, né? Santa Cruz. Santa Cruz. Onde tinha campo nas usinas aqui, nós jogávamos. Ia jogar, né? E aí a turma falava, o veterano vem vindo aí, vamos assistir o jogo. O veterano do Mombuca vem vindo aí, vamos assistir o jogo. Foi um auge, foi muito forte isso daí, foi, né? Veterano. Foi muito forte, né? Aí, depois tinha o Carlinho Rancho, que foi profissional do Corinthians. E ele, nossa, como jogava bola. Carreira no Botafogo, né? De Ribeirão Preto. Tinha o Bertinho, que não quis ser profissional, o Zé Piai. Aí era um time mesmo que... Tem essas histórias, né? O Zé Luiz não, o Luiz, goleiro nosso, a família dele não deixou ele pro Botafogo, né? Botafogo do Rio. Não deixou ele ir e tal. Tinha mesmo essas coisas, né? Tinha. Se a mãe não deixasse, quem não deixava era a namorada, né? Vai fazer o que lá, né?
Era isso? Bom, no futebol você ficou caladinho aí, porque eu ia falar. Isso aí não tinha. Você só segurava a peteca aqui em casa. Não, só. Não, isso aí não. Muito bom. Alguma coisa que você queira mais falar? Eu queria muito falar do futebol, claro, né, para explorar essa parte tua, da tua mãe. Misturaram, nós já falamos bem, vai ficar para uma próxima. A família misturada também é muito forte para a gente conversar, né, as coisas. Então, assim, eu quero... Não. Não, eu queria parar uma coisinha aqui. 3, 2, 1. Antes de finalizar, eu tenho 2 perguntas para fazer para o Rock, que também não dá para não fazer. Porque eu cheguei a assistir. Eu vou falar 3, 2, 1 de novo, porque o caminhão está muito alto o barulho. Está muito alto, 3, 2, 1. Antes de finalizarmos, que aliás, agradecer demais vocês aqui, que maravilha, né? Esse dia aqui, esse bate-papo. Mas antes de tudo, eu quero te fazer 2 perguntas sobre 2 pessoas. Eu vi jogar e eu quero que você fale um pouco dessas personalidades, que um pouco eles eram temidos até. Mas o Boi que tinha o nome de Dinauer, né? Ele chegou a ser goleiro, né? Ele era desse tamanho e era um bom goleiro, né? Bom goleiro. Era bom goleiro. Como que era assim, o gênio dele? Assim? Fala um pouco do Boi jogando bola. Você jogou com ele, né? Jogamos adversário e jogamos junto. Jogou junto. Ele me respeitava, nunca em guição. Não sei se era meio um do outro, porque os dois eram meio violentos. Eu acho que se respeitava, porque E cobra aí... com cobra não dá muito certo. Uma vez, eu vou contar um caso, uma vez eu estava jogando bola e saiu uma confusão no campo. A turma nossa brandeou tudo. O Boi falou, mas o que é isso? Vocês vão correr daqui? Ele foi atrás da trave, pegou um pedaço de pau, fez o time inteiro dos homens correr. Eu falei, nossa, que nervo que o homem tem. E nós não entramos, só ele sozinho. Ele sozinho, ele enfrentou. Aí os caras falaram, então agora nós vamos jogar bola. Voltou o time, jogou bola, ninguém abriu uma boca. E ele com um pedaço de pau atrás da trave. Mas também, depois eu tenho vou finalizar essa história aqui, uma coisa muito interessante. E nós tínhamos também o Livião, que é o Livião Belanga, né? Isso. O Livião também era um cara bom de bola, né? Bom de bola, ele jogou bola com nós também. Jogou também, né? Jogou. Mas o Livião já não era grandão, tal, apesar do nome, mas era briguento, né? Briguento. Conta um pouco do Quando Livião. os dois estavam juntos, não olhasse para ele. Geralmente eles já estavam enchidos o bulho, né? Não olhasse torto que eles iam tirar satisfação. Isso é verdade. Passava, se tivesse uma menina que veio falar para ele que mexeram lá, eles iam lá, ou o cara corria ou eles batiam. O batido. Eles não tinham medo. Incrível, né? Isso são histórias que existem mesmo, né, na Existe. cidade. Só que tem um detalhe. Que isso que você está dizendo, nós menores, pequenos, a gente via, morria de medo, respeitava, mas sentíamos protegidos. Tinha essa. Tinha. Tá? Então assim, você poderia ser o terceiro daqui, mas é que você tinha uma outra coisa, você era bravo, era tudo ali no jogo de bola, mas fora, vamos falar que é verdade, você tem um coração desse tamanho, né? Não, fora Então não a tinha. gente até podia até passar a mão, não sei que não acontecia nada. Isso é uma pura realidade. Só que essa história eu vou encerrar dizendo assim, e ficou na minha cabeça. Nunca consegui entender isso. Se o Rocão puder dizer o porquê, ele vai dizer, mas fica ali na história. O bar do Juvino, que era na esquina, pai do Edgar, era um bar assim que tinha TV, era um encontro, inclusive, do Livião com o Boi. Eles gostavam de estar lá e tomavam mesmo, né? Um dia eu estou lá, passando na frente e começou a ter uma briga. Mas arrebentavam tudo lá. Eu cheguei para ver o que era. Você sabe o que era essa briga? Eram os dois, um contra o outro. Eu soube dessa briga. Eram os dois. Não tem... Ali eu perdi o lote, os caras que defendiam todo mundo, eles estão brigando. Até hoje eu não sei porquê, como foi, não sei como acabou, não sei porque, lógico, corrida ali, fui embora. Livião, porque na verdade o Boi e o Livião eram nossos heróis. Porque se mexesse com nós, eles iam, como se contou, né? Aí os dois brigando. Eles desentenderam numa conversa. Eles se desentenderam. E aí,
Essa foi a verdade. Para tirar satisfação, vamos ver quem ganha no braço. Então foi isso. E empataram. Aí sentaram na mesa e começaram a tomar cerveja junto de novo. Essa parte eu não vi pronta. Então, é isso que eu estou falando. Hoje, então podemos chamar espírito de porco, né? Para tirar satisfação para ver que estava certo, começaram a brigar mesmo. Não, eu vi porque. Aquilo arrebentou tudo. Mesa! Aí empatou, né? Sentaram na mesa, chamaram, pegaram a mesa que sobrou, puseram a cerveja, beberam uma dúzia de cerveja junto. Nós vamos continuar mais um pedaço dessa história aí. Como que era feito? Tinha duas coisas lindas que aconteciam. Não sei se você estava na organização, mas você pode contar. Você contou do Livião agora. Casado quanto solteiro e rua de cima contra rua de baixo. O que você tem a dizer dos dois? Nossa, eu fiz muito casado solteiro. Muito, né? É. Final de ano. É só final de ano, depois que eu ia fazer a corrida. Eu cheguei a começar com um time, já fiz 2, depois 3. Aí o primeiro time jogava com a molecada mais nova. E o nosso time era o Mário Purgato, Nenão, tudo velho. Tudo zero. Jorge Pinto, é que eu não estou lembrando o nome dessa turma velha. O time inteiro. E aí, até hoje, o Mário Purgato fez 2 gols, ganhou 2-1 dos moleques. Aquilo foi só avisada, né? Os velhos, nossa, o Titinho, a bola vinha, ele cachava a bola aqui, era goleiro. Ele não pegava aqui assim. Titinho, né? Pegava assim, o Titinho. O Titinho é o pai do Hélio, que nós falamos lá, tá? Pai do Hélio. E a rua de baixo, de cima, eu nunca fiz. Não. A rua de baixo contra a rua de cima já era uma coisa mais nova, né? Foi mais nova, eu já participava disso. Aí, mas o casado solteiro eu fazia todo ano. Era a tradição, todo né? ano. Era a tradição. Eu passava a lista 2 meses antes, para dizer que ninguém estava. Depois aí eu começava a receber 1 mês antes o dinheiro. Só que os casados ganhavam sempre, né? Geralmente. Aí o pessoal do solteiro ficava bravo, então disputava, sei lá, casa, se casa, você passa por lá de lá. Aí tinha gente que falava assim pra nós, assim, mas não é justo isso daí. Pô, o cara casa já vai embora, quer dizer, nosso melhor casou, agora vai pro outro lado. E do outro lado só tinha os bons, porque casavam, todo mundo casava, né? Aí eu falava, olha, se brigar, sai fora. Brigou, sai fora, vai lá, o garrafão de pinga tá lá. Levava o garrafão de pinga e deixava do lado do campo, assim. Brigavam, saía expulso, entrava dois no lugar e aí saiu os dois conversando. Por que vocês brigaram então? Agora briguem lá fora. Normalmente, quem que era o juiz normalmente? O Dablonzo. Dablonzo era. Engraçado, né? O Dablonzo, assim, apesar, ele, não quero dizer aqui de ser lixeiro não, mas era um lixeiro da cidade, né? Mas ele tinha o respeito do pessoal no futebol, tudo, né? Eu gostava muito dele. Era muito interessante. Muito meu amigo. Grandes histórias. Vamos finalizar então. Eu quero aqui agradecer esses momentos maravilhosos e dizer aqui, olho no olho, pai, estou cumprindo um pedaço, porque eu te prometi, tá? Eu sei que o senhor pediu, sei que o senhor queria que fizesse um trabalho desse, principalmente com essa família que o senhor sempre falou tanto, né? Que o senhor era amigo pessoal do irmão dele, do Zé, né? Do Zé Mombuca, que era conhecido. Tem mais, tá? Então é isso daí. Pode filmar lá, agradeço, Roque. Muito obrigado. Desculpa dar o erro. E estamos aqui à disposição. Fique à vontade também, vou contar sempre com vocês enquanto nós estivermos vivos. Neuza, parabéns, viu? Parabéns por tudo. Muito obrigado por abrir essas obrigado portas. Vocês virem aí. E vou dizer assim, eu não trouxe aqui, mas eu vou passar para a Lucy. No nosso álbum da Status Banda, nós nem falamos da Status Banda, então, né? No nosso álbum da Status Banda, com tantas coisas que tem, é o que mais emocionou nós um dia. Todos os bailes do Mombuca eles iam, esse casal eles iam. Aí um dia nós estamos fazendo o baile e eles não foram, e claro que faz a gente sentir falta. Eu tenho até hoje, ele mandou um bilhete, mandou um bilhete. Não lembro bem o que tá, mas está na internet. Não podemos ir porque tivemos que ir para o Paraná, não sei o que tem. Eu vou Mato Grosso pescar. Mato Grosso pescar. Eu guardei isso, está na internet e é uma das fotos que eu tirei do bilhete que faz parte da nossa história, da nossa vida. Essas coisas que são, não é que são inexplicáveis, é o que faz com que a gente... Não sei, é o carinho, né, a vida nossa, né? E graças ao bom Deus,
nós temos muitas coisas gravadas que está na internet mostrando todo esse passado nosso que está lá. Né? Olha, todo o carinho do mundo, muito obrigado. Obrigado a Deus vocês. abençoe vocês. Muito obrigado Continue mesmo. assim, Rock. Nunca tivemos essa chance, mas sempre nunca é tarde. Amigo né? Nós vamos voltar. Nós Quando somos criança. uma família. Somos uma Família. família. Somos uma família. Tchau, gente. Ainda ontem, já com os meus cabelos brancos, fui rever o lugar onde eu nasci. Pois me perdoem estas lágrimas rolando, fiquei chorando de saudades que senti. Senti saudades dos meus tempos de criança, do cachorrinho e do meu velho assalpão, da arapuca que eu armava na palhoça, das brincadeiras com carrinho pelo chão. Tiraca larga, estilingue pendurado, ali eu vivia no pedaço deste chão. Verte-se a água da nascente dos meus olhos, quando eu me lembro deste tempo que passou. O boné velho ainda guardo de lembrança, eu vejo nele uma criança que foi feliz. Cortaram a mata e aquela terra foi tombando, foi mudando todo o encanto e a beleza do seu chão. A passarada que vivia lá na palhoça bateram asa em outras roças, só Deus sabe para onde foi. Senti saudades dos meus tempos de criança, do cachorrinho e do meu velho assalpão, da arapuca que eu armava na palhoça, das brincadeiras com o carrinho pelo chão. Tiraca larga, estilingue pendurado, ali eu vivia no pedaço deste chão. Verte-se a água da nascente dos meus olhos, quando eu me lembro deste tempo que passou. O boné velho ainda guardo de lembrança, eu vejo nele uma criança que foi feliz. Só Deus sabe para onde foi.